Tem dias que parece que tá todo mundo evoluindo, menos eu. Pessoal, Ítalo aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma pressão invisível dessa bolha tech que a gente vive, tá? Mais especificamente, essa bolha eu acho que outras áreas também sofrem disso aí, mas a gente vai falar um pouco dessa bolha tech, tá? É uma pressão que muitas vezes é causada por você mesmo, tá? Então, vamos falar um pouco sobre isso, tá? Toda hora tem alguém lançando algo novo no YouTube. A gente entra lá na página do YouTube e aí vai ter aquele... Sempre tem esse vídeo, né? Pelo menos no meu YouTube eu vejo muito conteúdo de SaaS e o que mais tem lá no meu YouTube é lançamentos de SaaS, disso e daquilo. Sempre tem. E me dá uma vontade de clicar danada. Eu sempre quero clicar e assistir. E às vezes são uns vídeos que 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Eu já vi conteúdo de SaaS de 8 horas, cara. Por incrível que pareça. Tem um canal no YouTube que é ensinando a criar SaaS, né? E são vários cortes juntos e tem mais ou menos 8 horas, 7 horas de conteúdo. E aí vai, né? Mas a verdade é que eu não vejo dentro do YouTube conteúdo dentro dessa área de tech, né? Falando sobre essa pressão invisível, essa pressão que às vezes é a gente mesmo que causa quando a gente se compara com aquele tipo de conteúdo, com aquela pessoa que está produzindo conteúdo, que está lançando o SaaS, está produzindo aquele conteúdo e a gente fica se comparando. E aí a sensação que a gente tem é a sensação de que a gente está atrasado. A gente está atrasado. Os conteúdos que a gente vê por aí, quando a gente vai consumir um conteúdo um pouco diferente da pegada de ensinar um SaaS, ensinar uma estratégia nova. E quando puxa um pouco para o lado do conteúdo em si, é o tipo de conteúdo que está sempre puxando você para performar, postar e crescer. Aí você tem que produzir, posta mais rápido e crescer, sempre visando esse lado, né? O tempo todo. Você acaba se comparando. É quase que impossível você não se comparar. E, de certa forma, isso é um pouco ruim. A gente tem que se policiar bastante com relação a isso, tá? Nesse meio, quando você quer ter produtividade, se policiar para não ficar se comparando é uma boa estratégia, tá? E isso tem me ajudado pra caramba. Então, o tempo todo você tá mais consumindo conteúdo do que executando. E o que eu considero o pior desse cenário é que a gente, quando vai executar alguma tarefa que a gente aprendeu, que a gente quer botar em prática, a gente tem que sempre executar o mais rápido possível, no menor tempo possível e ter o maior alcance possível, né? Sempre, no mundo do SaaS, a gente tem aquela ideia, né? Lance o MVP o mais rápido possível, 1 semana, 2 semanas, para poder testar o produto e etc. Nem sempre isso é possível, devido à rotina de muita gente, tá? E muitas vezes é até prejudicial, dependendo da sua rotina aí, se você tem pouco tempo, às vezes isso pode acabar mentalmente te atrapalhando, tá? Em outras áreas da vida ou até mesmo na área de produção de SaaS, tá? E aí, em 2024, foi quando eu tive esses sintomas de produção de SaaS a nível hard, rápido, o mais rápido possível na minha rotina. Isso acabou impactando o meu foco, minhas tarefas diárias. E aí, quando eu falo tarefas diárias, eu incluo tarefas profissionais e tarefas familiares, né? Ficar com filho, esposa, cuidar da família como um todo, que eu acho que é um dos pilares mais importantes na vida de qualquer pessoa, família. No corpo, e o corpo dá sinais quando sua mente está desorganizada, dá um cansaço, uma desmotivação, as noites mal dormidas, né? E você acaba tendo esses probleminhas aí, né? E aí, uma coisa que geralmente atrapalha muito é a comparação, tá? A comparação, então, nem se fala. Além de ser ruim, o sentimento de não capacidade quando você se compara é terrível, cara. Porque você o tempo todo tá se comparando, aquela outra pessoa está no tempo dela, né? Está lá na frente no tempo dela. De repente ela percorreu um caminho totalmente diferente do seu. E ela tá lá na frente mostrando as conquistas dela. E quando você se compara, o sentimento muitas vezes é que você não tem capacidade de estar no lugar daquela pessoa. Isso aí é muito ruim. Mas é importante ressaltar que isso não significa que você não tem capacidade. Você tem capacidade, mas só está num tempo diferente, né? Imagine que aquela pessoa passou por um processo antes e que talvez você não esteja enxergando ou que ela não está mostrando, né? E aí eu vou trazer algumas dicas aqui nesse vídeo que pode melhorar um pouco aí a tua percepção com relação a isso, tá? E uma delas é com relação às metas. A gente precisa colocar metas menores em alguns momentos da nossa vida. As metas menores,
Eu vou dar um meu exemplo aqui, tá? Eu sempre quis trazer esse tipo de conteúdo, sempre quis trazer conteúdo no YouTube, mas sempre tive aquela vergonha, aquele medo do julgamento e etc. E aí eu tinha colocado no início uma meta de 2 vídeos. Veja só, eu nunca tive uma rotina de gravar vídeo. Aí coloco uma meta de 2 vídeos por semana, já é uma meta terrível, porque quando você chega na hora de editar, apesar de que eu não sou editor profissional, quando você para pra editar ali, você gasta 3 horas, 4 horas num vídeo ali que levou 15 minutos, 20 minutos, tá? Isso é terrível. E aí quando você põe uma meta menor, por exemplo, vou gravar um vídeo por semana e vou postar esse vídeo. Esse vídeo específico aqui é um vídeo que eu não vou precisar fazer a edição, porque eu não estou compartilhando nenhum tipo de conteúdo com a minha tela, mas à medida que eu vou trazendo mais vídeo, eu vou trazer vídeos compartilhando tela. E às vezes tem dados de cliente que eu não posso compartilhar. E aí tem que fazer a borrar os dados do cliente. E isso aí dá um trabalho terrível. Eu vim descobrir isso nas semanas anteriores, quando eu precisei fazer, e realmente dá um trabalho terrível. Uma outra coisa que a gente pode fazer é reduzir a comparação. Comparação é terrível, cara. Só isso aqui que eu fiz, que eu vou falar pra vocês, me ajudou a melhorar cerca de 50% do meu foco nas outras coisas da vida, tá? Que foi sair do Instagram. Cara, o Instagram me tirava muito tempo. Me tirava muito tempo mesmo. Porque quando eu parava algum tempo, tava fazendo alguma atividade e parava e pegava o celular, o primeiro impulso era pegar o celular e ir pro Instagram. E quando você vai pro Instagram, cara, você fica naquele feed, tem muita gente ali postando um monte de coisa, você acaba se comparando em um certo nível, tá? Eu diria que 98, 99% das pessoas se comparam sim quando estão nas redes sociais. É quase que impossível você ver tanta coisa bonita, tantas viagens, e você não querer estar naquele lugar e de repente se comparar de alguma maneira. E uma das coisas que me motivou para sair do Instagram, além de todo esse contexto, esse problema aí, foi ter assistido um documentário no Netflix que é falando sobre as redes sociais. O nome do documentário é Rede Social. E basicamente, em resumo geral, nem os próprios engenheiros do Instagram ou dessas redes sociais recomendam para os filhos deles usarem redes sociais, porque eles sabem como é que funcionam os algoritmos e etc, né? Isso aí é terrível, isso aí me motivou demais a sair de lá, tá? E aí, basicamente, hoje eu fico mais no YouTube. Uma outra coisa, descansar sem culpa, tá? A gente muitas vezes está num período de descanso, descansando alguma coisa, com o filho, com a esposa, e tá se culpando, cara. A gente tá com a cabeça no trabalho. A gente tem que aprender a tirar a cabeça do trabalho. Porque quando a gente descansa, a gente acaba tendo vários insights, né? Hoje, eu estava até vendo alguns vídeos na semana passada, né, sobre questão de descansar, né, essa questão do tédio, né, que as pessoas hoje não têm uma capacidade de ficar no tédio porque estão o tempo todo querendo estímulo no celular de alguma forma, rede social e etc. Então, isso aí acaba reduzindo a capacidade da pessoa ficar no tédio, que teoricamente é o lugar onde as pessoas têm ideias. Principalmente a gente que trabalha no mundo de SaaS, a maioria das pessoas que ficam no mundo de SaaS são pessoas extremamente criativas com relação a ideias de solução de problemas. E estar no TED é um lugar bom para essas pessoas, porque elas acabam tendo ideias muito mais frequentes que outras pessoas. E você quer ver um lugar que dá bastante ideia, talvez muitas pessoas se identifiquem, é no banho. No banho eu pelo menos, né, tenho muitas ideias, o pensamento fica a mil lá. E geralmente é o momento que a gente não tá com o celular e etc. E você acaba tendo muita ideia, cara. Então, considere descansar. Qualquer atividade que faça você não estar na frente do computador, tá? E principalmente se tiver algum tipo de atividade que você gosta de fazer que envolva a natureza, cara, faça. Porque o ser humano foi feito para estar em contato com a natureza, estar em contato com outras pessoas. Isso aí é muito importante. Filho, pai, mãe, etc. Bom, fica a dica aí, tá? Conteúdo como registro ou apenas por compartilhar, tá? O que acontece? Isso é uma dica especificamente para pessoas que produzem conteúdo. E muitas vezes as pessoas que querem começar a produzir conteúdo porque querem ter visualizações, querem vender mais, querem alguma coisa que não seja o sentido de ir apenas compartilhar. Uma coisa que eu estou tentando fazer nesse momento é compartilhar apenas por compartilhar, cara. Eu não estou ficando habitolado com visualização, com pessoas vindo ver meus vídeos. Eu não quero. Não que eu não quero, isso é bom? Isso é bom, tá? Só deixar claro. Mas eu não tô ficando habitolado por isso. Eu tô trazendo conteúdo aqui porque eu quero compartilhar. Isso é uma necessidade que eu venho sentindo alguns tempos atrás e eu decidi fazer isso
mesmo que com toda a vergonha do mundo, que eu não tô aprendendo a desenvolver essas skills aí, compartilhar por compartilhar, apenas por compartilhar mesmo, fazer as pessoas aprenderem o conteúdo, o meu conteúdo, o que eu aprendi durante anos. Então, isso é o que eu tô tentando trazer nesse momento, tá? Até porque quando você tira o foco de, vou produzir conteúdo porque eu acho que eu vou vender mais, eu vou ter mais visualização, eu acho que você tira essa carga, essa pressão que você tem de produzir conteúdo para poder fazer um dinheiro, ter mais visualização. Isso aí é ruim demais, tá? Então, eu simplesmente estou aqui porque eu quero compartilhar o meu conteúdo com você. Eu quero compartilhar o que eu sei com você. E aí é o que eu vou fazer nos próximos dias, nas próximas semanas. E até quando eu tiver conteúdo para compartilhar, o que eu acho que de repente nunca vai acabar, porque eu tô o tempo todo aprendendo alguma coisa nova, né? Então, eu acho que nunca vai acabar isso aí não. Espero que não. Pessoal, acho que é isso, né? Se você chegou até aqui, eu quero te dizer muito obrigado. Acho que você deve estar sentindo coisas parecidas igual a mim. Esse vídeo é mais... Eu poderia dizer que é um desabafo, cara, porque realmente nos últimos tempos eu senti bastante disso e eu comecei a procurar conteúdo que me ajudasse a me livrar disso aí, cara, porque realmente é muito ruim ficar nessa pressão de sentindo como se estivesse ficando para trás. E na verdade eu não sei se é isso, eu trouxe essa reflexão, não sei se é ficar para trás, cara. De repente eu só tô me comparando demais e o meu tempo é meu tempo, né? Cada um tem seu tempo. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. E eu quero te dizer também que você não tá só. A verdade é que tá todo mundo aí nessa correria. E para não generalizar para todo mundo, né? A maioria das pessoas que estão compartilhando algumas coisas, muitas vezes elas compartilham só os pontos positivos, né? Só os marcos, os pontos, as conquistas. E tem um outro lado da moeda, que é o caos, a dor, os problemas, que na verdade eu acredito que isso faz a gente crescer um pouco mais do que só os benefícios, tá? Acho que são as dores, os problemas que fazem a gente olhar de alguma forma, né? Até puxando pro lado do SaaS um pouco, você resolve problemas, né? Você tem que olhar para os problemas e quando você cria uma solução boa, é porque você resolveu um bom problema, você ultrapassou aquela barreira do problema, então você evoluiu de certa forma. E é o que eu acho, na minha opinião, é o que faz os seres humanos progredirem, tá? Mas lembra disso aí, tá? O seu tempo é o seu tempo. Bom, é isso. Deixa aí nos comentários se você também se sente desse jeito, né? E se você sentir à vontade, deixa nos comentários qual é o tipo de conteúdo que você gostaria que eu compartilhasse com você, beleza? Até mais, valeu!